quero falar rapidinho sobre duas regiões do cérebro que não tem muito a ver com tomada de decisão, mas são muito mais ligados na execução do trade. E esses são os córtex motor e também o córtex visual. Porque é muito importante nosso trabalho olhar para o gráfico, interpretar o gráfico e depois se mexer para clicar no mouse, no botão colorido correto. Estamos sempre tentando reconhecer padrões matemáticos no gráfico. Então, esse córtex motor e córtex visual precisam estar funcionando bem. Eu quero falar um pouquinho sobre a questão de reconhecimento de padrões. Isso é uma habilidade do ser humano, foi desenvolvida ao longo da nossa evolução. Nós temos a capacidade quase automática, por exemplo, de interpretar expressões faciais, para entender se nosso vizinho é nosso amigo ou nosso inimigo, etc. Nós podemos interpretar padrões no tempo, nas nuvens, no movimento de animais. E psicologia tem grande esforço em estudar como nós reconhecemos todos esses padrões e o que significa isso para a gente. Eu acho que essa habilidade tão importante em nossa evolução pode nos atrapalhar como operadores e investidores. Principalmente na questão de análise técnica, nós aprendemos 50 padrões de candlestick diferentes, 50 padrões diferentes clássicos no gráfico. Nós temos vários indicadores diferentes que podem mostrar certos padrões. Então, estamos sempre tentando procurar melhor padrão. E gostamos de fazer isso, porque faz parte de nossa natureza. Quando você entende que o preço só tem dois comportamentos, isso significa que precisa reconhecer somente dois padrões. Então, pensa nisso quando você está olhando no próximo gráfico. Ou o preço está em tendência ou está em consolidação. Quando está em tendência, as probabilidades estão no seu favor. Quando está em consolidação, as probabilidades estão contra você. E não adianta você tentar descobrir um monte de padrões mágicos em condições técnicas desfavoráveis. Um pouco mais sobre reconhecimento de padrões. Nós associamos padrões com certos eventos futuros. E nossos padrões podem ser reais ou falsos. Eu posso imaginar um padrão que não existe. E padrões reais e também falsos podem criar superstições e crenças falsas que travam a gente no lado intuitivo do nosso cérebro e não deixa a gente realmente pensar com razão. Então eu quero enfatizar a necessidade de procurar reconhecer e agir somente em relação de padrões simples que são baseados em fatos reais, em matemática, que têm uma boa probabilidade associados. Então nós estudamos um pouquinho sobre várias partes do cérebro que têm funções diferentes. Nosso maestro está tocando todo mundo para que a gente possa tomar uma decisão correta, ter êxito no longo prazo. Essas partes têm que estar funcionando bem. E nós temos em nossa sociedade várias químicas que podem nos atrapalhar, que têm efeitos reais. Então eu quero falar um pouquinho sobre as drogas comuns na nossa sociedade, álcool, maconha, cafeína, nicotina e seus efeitos no funcionamento do nosso cérebro. O álcool aumenta a quantidade de neurotransmissor GABA. Isso tem um efeito em cada neurônio individual para fazer ele operar mais lento, tá? Inibe os sinapses entre os neurônios individuais. E ele tem esse efeito em todos os neurônios, mas o nosso cérebro tem partes diferentes com funções diferentes. E quando nós consideramos o cérebro total, nós não podemos prever o efeito do álcool. Considera, por exemplo, o nosso maestro. Uma das funções deles é inibir decisões ou comportamentos indesejáveis. Mas quando ele está cheio de GABA,
ele fica inibido de fazer o trabalho dele. Ou seja, nós vamos inibir a nossa inibição. Por isso fica mais alegre, fica mais solto, não pensa tanto em fazer a coisa certa, a coisa correta. Então é muito interessante que o efeito de álcool, mesmo que ele faça fisicamente o nosso cérebro mais lento, nós podemos ter efeitos diferentes dependendo do indivíduo. Então, dependendo de quem você é, sua personalidade, até os processos químicos do seu corpo, não podemos prever como álcool vai te afetar. E álcool sempre também tem efeitos diferentes baseados em quantidade de álcool no sistema. Mas nós podemos falar, e já foi cientificamente comprovado, que o álcool tem efeitos nas nossas emoções, na nossa memória, nosso juízo, ou seja, maestro, nosso controle motor e até nosso sono. E todos esses fatores podem ter grandes efeitos nos resultados no longo prazo de nosso trabalho. Maconha também tem um componente que ocupa o receptor de nossos neurotransmissores. Isso é THC. THC também inibe os sinapses entre neurônios individuais, mas também tem a capacidade de criar distorções nas nossas percepções da realidade. É algo que talvez álcool não faz tão fortemente. Também foi comprovado cientificamente que maconha tem efeitos em nossas emoções, memória, juízo, controle motor, apetite, etc. Eu acho interessante a capacidade da maconha de modificar a nossa percepção da realidade. O mercado tem uma razão só e essa razão nós precisamos sempre seguir. Então, nós não podemos ter uma percepção diferente e acreditar que vamos conseguir operar seguindo a razão da matemática do mercado. É claro que para cada pessoa o efeito de maconha é diferente, também em termos de quantidade ingerido é diferente. Mas eu acho que em geral nós precisamos ter uma mente muito clara quando estamos operando. O efeito da nicotina é muito interessante. Ela aumenta a quantidade de dopamina que é associado com a nossa sensação de prazer. A nicotina é venenosa em quantidades altas e é utilizado em venenos comerciais até, mas serve como estimulante em quantidades pequenas e pode até aumentar a nossa capacidade de cognição, de concentração e melhorar até nossa memória. O problema da nicotina é que ela é altamente viciante e logo o corpo precisa sempre mais e mais e mais. Então, quando uma pessoa se sente a falta de nicotina, começa a sentir ansiedade, precisa ter aquela nicotina, começa a tirar seu foco do seu trabalho e pensa mais, cara, estou precisando fumar um cigarro agora. Então, a gente não sabe se é o próprio droga nos controlando ou nós controlando o próprio droga. Quando nós estamos operando, precisamos estar em total controle de nosso cérebro e nossa mente. E qualquer droga pode nos tirar desse equilíbrio.